Olá a todos e todas, eu me chamo Hernani Corrêa, tenho 34 anos e sou bibliotecário. Estou aqui para falar sobre essa carreira, agradeço o convite aí do pessoal para poder falar sobre a minha profissão. Para vocês, eu vou tentar ser bem objetivo e passar um pouquinho para vocês da realidade da minha profissão. A primeira pergunta, como é seu dia a dia, a tua atividade profissional? Atualmente eu sou bibliotecário numa biblioteca pública da cidade de São Paulo, mas já atuei em outras categorias de biblioteca, de serviços de informação. Então já trabalhei em arquivo, já trabalhei em escola, já trabalhei em universidade. Hoje minha função, minha atividade profissional está mais relacionada ao atendimento ao público e desenvolvimento de projetos, visando a promoção da leitura, de uma perspectiva até mais social. Então hoje, na minha realidade de profissional de biblioteca pública, meu dia a dia consiste na organização do acervo, do espaço e da utilização, né? A gente está num período de pandemia que muda e que mudou o funcionamento de todos os serviços, sobretudo os relacionados ao atendimento ao público, como é o meu caso. Então a gente acabou focando também na promoção de conteúdo online, né, e na produção desse conteúdo online através de lives, através de texto, através das ferramentas disponíveis para todos. Mas no cotidiano comum, pré-pandemia ou pós-pandemia, consiste basicamente nisso, na organização do acervo de livros, sobretudo, na promoção e da utilização desse acervo, né, e na promoção da leitura para os usuários aqui da biblioteca pública onde eu trabalho. 2. Pensando de modo crítico qual é o problema e as dificuldades da profissão e qual o impacto positivo ou as contribuições sociais que a profissão possibilita. Bem, qual o problema, as dificuldades da profissão? Eu acho que a biblioteconomia, a biblioteca e o serviço do bibliotecário, ele não é tão valorizado ou tão reconhecido quanto ele deveria ser, sobretudo numa sociedade de informação como é a nossa hoje em dia. Então a gente tem uma visão muito estereotipada do que é o serviço do bibliotecário, como aquela velhinha de coque que fica pedindo silêncio na biblioteca, né? Provavelmente alguns que assistem aí podem pensar nisso, né? E é uma coisa que a gente ouve sempre. Mas a realidade é que a gente tem mais do que nunca a necessidade de profissionais especializados na organização e no acesso à informação, né? A profissão nasce dos livros e do trabalho através dos livros, sobretudo, né? Mas o trabalho do bibliotecário não se limita a esse suporte do livro, do livro impresso, e ele está relacionado a qualquer informação que necessite de tratamento, né? E de organização. Então, se você pensar numa sociedade em que produz-se cada vez mais conteúdo relacionado ao conhecimento, a qualquer tipo de informação, e o quanto profissionais dedicados e especializados nessa expertise, né, são necessários, né, em uma sociedade repleta de fake news, em uma sociedade repleta de excesso, né, de informação, informações que são perdidas. Qualquer pessoa aí que não tenha perdido nenhum pendrive e ficado sem nenhuma foto da família, ou que tenha perdido o celular e tenha perdido todos os seus contatos, ou que tenha, enfim, um monte de mídia em casa, em fita cassete que não tem mais lugar para assistir, são alguns poucos exemplos do grande volume de coisas que a gente tem e quanto é importante o profissional especializado no tratamento e na organização dessa informação, né? Então,
o impacto positivo e as contribuições que a profissão possibilita estão também relacionadas a isso. Como eu falei, eu já trabalhei em diferentes serviços de informação, né? E cada serviço tem a sua especificidade. Então, hoje, como uma biblioteca pública, minha atuação está mais relacionada ao aspecto social, digamos assim, da carreira, né? Mas já trabalhei num arquivo de empresa, por exemplo, em que eu não tinha atendimento ao público e era relacionado à organização dos documentos da empresa. Então, ali eu tinha uma outra função absolutamente diferente da que eu tenho hoje. Na universidade, também muito diferente. E eu acho que essa é uma das vantagens da profissão, assim, uma das coisas que me encanta e que me encantou na profissão do bibliotecário. É a diversidade absurda e absoluta da área de atuação que você pode ter. Então, tem espaço para trabalhar tanto a pessoa que tem maior identificação com o trabalho social e com promoção cultural e afins, como tem espaço para trabalhar o profissional mais voltado à área da organização, da catalogação, um trabalho mais metódico, mais técnico, mais burocrático. Então, é uma área que possibilita essa diversidade e que em todas elas você vai poder contribuir de alguma forma. Acho que todo mundo sente um pouco de falta e não sabe o quanto faz falta um bibliotecário na sua vida quando vai escolher um filme na Netflix, por exemplo. Né, que a organização daquele acervo é totalmente caótica e ou vai achar alguma coisa dentro de um catálogo virtual ou que precisa encontrar uma imagem que não sabe onde está mais, sabe? Tudo isso é campo para trabalho de bibliotecário e é muito divertido, é uma profissão que te possibilita várias dessas aventuras aí. E te desafia sempre a se atualizar e sempre a buscar linguagens novas, possibilidades novas, enfim, são infinitas as possibilidades. E 3, como foi a passagem da formação universitária para a atuação profissional? Eu fiz a minha segunda graduação, a biblioteconomia, então eu já trabalhava antes com educação, então eu já tinha certa maturidade, eu acho que isso foi mais fácil para mim, no caso, no meu caso específico, essa transição, porque eu já atuava profissionalmente não nessa área, né? Mas enfim, já tinha certo grau de conhecimento e experiência. Então a passagem foi bem suave, assim. Na questão da biblioteconomia, a carreira possibilita. Quando eu entrei na graduação, eu queria fazer estágio a maior diversidade possível de estágios, assim. Então eu experimentei coisas diferentes, né? Trabalhei em hospital, trabalhei num arquivo, trabalhei em biblioteca escolar, enfim. Fiz estágio em diversas possibilidades porque eu queria experimentar tudo mesmo. E aí quando eu terminei a faculdade eu já tinha meio que traçado qual era o meu objetivo, né? E foi para onde eu ingressei. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei trabalhando como auxiliar de biblioteca, né, profissionalmente, e aí depois de 1 ou 2 anos eu consegui ir para a biblioteca universitária, que era o meu objetivo primário. Aí depois eu entrei em um concurso público e vim para a área pública. Mas eu acho que a dificuldade da passagem dessa formação para a atuação profissional ela vai depender da sua abordagem, né? Tenho colegas que foram para uma área mais acadêmica, por exemplo, e aí, enfim, dentro da academia é um outro tipo de transição. Eu, como tinha objetivo para trabalho mesmo, desde a graduação já fui buscando essas outras possibilidades. Não acho que é uma receita de bolo, mas no meu caso foi bem gradual e tranquila, porque na graduação eu já investi na diversidade de estágios para conhecer a maior possibilidade, a maior diversidade de possibilidade para atuação profissional e acabei me encontrando, certo? Obrigado novamente pela oportunidade, espero ter acrescentado aí a discussão e a reflexão de todo mundo. E é isso. Abraços.